Olá chicos, buenos dias, como estão? Como eu disse a vocês já da aula da semana passada, né? Só fazendo uma revisão e tudo da nossa aula da semana passada, a gente vai continuar falando sobre reportagem, tá certo? Mas agora a gente vai falar um pouquinho dela mais de forma prática. Então eu vou dar aqui algumas dicas a vocês de como desenvolver a atividade. Vou explicar o que é que vocês vão precisar fazer e a gente vai fazer uma pequena revisão, tá certo? Então, bora começar. Então, eu vou explicar para vocês como é que vocês podem fazer uma boa reportagem, tá certo? Isso aqui vai ser o ponto principal da nossa aula. Eu quero que vocês prestem atenção principalmente sobre isso, tá? Então, começando, ó, a reportagem, só fazendo essa revisãozinha. A reportagem é esse gênero informativo que amplia uma notícia, consiste em uma informação mais ou menos extensa, sobre algum problema, fato ou sucesso na atualidade. Pode tratar dos mais variados temas, sempre que estejam sempre relevantes cara a público e estejam conectados com a realidade. Então, como eu já tinha explicado a vocês, essa reportagem é esse gênero textual que ele se expande um pouco, ele se prolonga um pouco mais a informação, certo? A notícia, ela só noticia o fato, né? Ela só está ali presa a realmente o fato. Já a reportagem não, tá certo? Essa reportagem ela tem essa característica de amplitude, tá bom? Então, a boa reportagem traz diferentes perspectivas de fatos tratado para que, diante da informação dada, o leitor tire suas próprias conclusões. Às vezes, quando o tema é polêmico, entrevistam-se diferentes especialistas no assunto que dão opiniões diferentes ou divergentes e complementares. Então, a reportagem tem essa função, tá? Essa função de criar essas conclusões, como a gente viu semana passada. O ponto principal da importância da reportagem é a de criação de opiniões. Ela é formadora de opiniões, tá certo? Então, para fazer uma boa reportagem, o repórter deve levar em conta as seguintes notas. Então, aqui existem alguns tópicos. Por exemplo, os fatos devem ser expostos com rigor e objetividade, sem que haja opiniões pessoais sobre elas, tá? Depois, deve-se relatar os fatos com clareza. Só se pode escrever claramente sobre assuntos que se conhecem com profundidade. Portanto, em toda reportagem é imprescindível a documentação prévia. Então, nesse ponto aqui, você nunca vai falar sobre aquilo que você não sabe, certo? Daquilo que você não tem domínio. É necessário utilizar uma linguagem precisa, com palavras apropriadas e de uso comum. Porém, quando o tema necessitar, convém utilizar jargões técnicos. Por exemplo, em uma reportagem sobre astronautas, deve-se usar termos como órbita ou cabine pressuasiva, tá certo? Então, assim, quando aquilo é técnico, quando você vai fazer uma reportagem sobre elementos técnicos, então aqueles elementos técnicos, palavras que estejam relacionadas àquilo, tem que estar aparente também, tá? Continuando. O ponto de vista deve ser original em seu enfoque. O jornalista levará aos seus leitores um novo modo de ver as coisas. Seja capaz de revelar novos ou desconhecidos aspectos sobre o assunto. Então, é essa criação de opinião que você vai fazer. Você nunca vai apresentar a sua opinião fixa. Você vai apresentar possibilidades, diferentes pontos de vista. E é conveniente que o texto tenha um começo atrativo e um desenvolvimento interessante. É aquele, como eu disse a vocês, a lead, né? A lead que é a introdução do texto. Então, essa lead ela tem que ser atrativa, ela tem que chamar a atenção. E o desenvolvimento ele também tem que estar ali fixando o seu leitor, né? Continuando que ele esteja ali lendo a sua reportagem, tá bom? Então, a atividade. A atividade vai ser como o seguinte: tendo como base todas as informações apresentadas desde a nossa última aula até essa de hoje, né? Todas essas informações que eu estou passando para vocês agora, vocês vão produzir uma reportagem em espanhol, tá? Sobre o tema a seguir: discriminação racial no Brasil. Esse vai ser o tema da reportagem de vocês, tá? O tema vai ser esse. E ele deve ser entregue entre os dias 6 ou 7
de setembro. 6 ou 7, por quê? Porque vai ser os dias que vocês vão vir para a escola. Quem vier no dia 6, vai trazer no dia 6. No dia 7, como a gente não tem aula, tá? Eu coloquei aí dia 7, mas como dia 7 a gente não vai ter aula, que é um feriado, tá? Vocês vão poder entregar na data seguinte, tá certo? Quando vocês vierem para a escola, vocês trazem. Porém, algumas dicas que eu vou dar a vocês. Vocês vão usar esse tema, discriminação racial, mas vocês vão seguir as seguintes dicas, tá? Primeiro, vocês podem usar o Google Tradutor, sim. Vocês vão poder usar eles. Mas vocês não vão poder usar eles como tradução de o texto inteiro, tá? Do texto na íntegra. Vocês vão fazer o texto e vocês copiam ele e jogam no Google Tradutor. Não, tá? Vocês podem usar ele por palavras. Eita, não sei essa palavra. Procuro no Google Tradutor. Vocês jogarem no Google Tradutor o texto completo, ele vai vir cheio de erro. Então, eu não vou aceitar, tá? O ponto principal de tradução de vocês vai ser o dicionário, certo? O dicionário vai ser o elemento principal de vocês. O Google Tradutor vocês vão usar em último caso, tá? Pesquisem em sites confiáveis. Para vocês falarem sobre discriminação racial no Brasil, vocês vão precisar ter informações. Vocês vão precisar ter essas notícias. Vocês vão precisar ter base. Então, pesquisem em sites confiáveis. Não vão jogar na Wikipédia, certo? Na Wikipédia não é um site confiável, porque ele é um site de edição múltipla. Qualquer pessoa pode editar a Wikipédia. E, por fim, e o mais importante, não peguem reportagens prontas, tá? Eu quero escritas próprias. O que quer dizer isso? Eu quero escritas de vocês. Eu sei como cada um escreve, eu sei como cada um se expressa, então é isso que eu vou levar em consideração, tá certo? Essas informações e essas reportagens de vocês, elas vão ser expostas, tá certo? Elas vão ser expostas, então eu quero elas digitadas, tá? Eu quero elas digitadas e impressas, nada de escrita nos cadernos. Tá bom? Nada de escrita, nem que seja numa folha de ofício. Não, eu não vou aceitar. Vai ser digitada, impressa e me entregue. Tá certo? Então, vocês vão ter até essas datas para fazerem e me entregar. Qualquer dúvida sobre como vocês podem fazer, uma sugestão, vocês podem entrar em contato comigo. Combinado? Então, hasta luego, hasta la próxima classe e desenvolvam um bom trabalho. Certo? Lembrem de todas as informações, tá? Tchauzinho!